lá. Vamos lá. Onde estava a presença de Deus? Onde, lá no começo, lá no princípio, lá no Éden, onde a presença de Deus estava? Vamos voltar lá no começo agora. Onde estava ou onde esteve a presença de Deus? Gênesis capítulo 3, versículo de número 8 e 9. Vamos embora lá. Então, entenda a diferença de unção para presença. Se você quiser continuar querendo unção, tudo bem. A presença de Deus esteve em Adão todos os dias. Deus ia estar com ele. Vamos conferir na Bíblia aí? Gênesis 3, versículo 8 e 9. Leia alguém, por favor, bem alto. Não vai ser microfone mesmo, pastor. Vamos embora. Bora, gente. Ele não vai pôr lá, não. Ele está só no slide lá. Ele está com preguiça de abrir a Bíblia e botar um versículo lá. Ele não vai fazer isso. Se ele fazer isso, só atrapalha tudo. Meu Deus. Não tem jeito. Você que já está com a sua Bíblia aberta, leia ela aí. Vamos embora lá? Gênesis 3, verso 8 e 9. Calma aí, lê de novo, irmão. E vai. Nossa, peraí. Adão, quem é que estava ouvindo a voz de Deus na viração do dia? Adão e Eva. E quando eles ouviram, o que eles fizeram? Se esconderam. Continua, irmão. Olha que legal. Olha para cá. Chamou Deus Adão e lhe disse: onde estás? Onde é que Adão antes estava? Onde é que ele estava antes? Onde é que ele esteve antes, melhor dizendo? Onde é que ele esteve antes? Ele e a mulher dele antes. Onde é que eles esteve? Onde é que eles estavam? Na presença de Deus. Preste atenção. Às vezes, Deus está falando com você. Mas não significa que Ele está falando com você que você está preto no branco, bonitinho, não. Às vezes Ele está falando comigo, não é porque eu sou espiritual e que eu estou na presença dEle. Ele está falando comigo é para que eu volte para onde eu estava, de onde eu saí, que era a presença dEle. Você vê que aqui, por exemplo, nós temos um episódio, um pouquinho lá na frente, entre Arão, Miriam e Moisés. Arão e Miriam começaram a discutir com Moisés que Deus não falava só com ele. E aí Moisés foi e disse: tudo bem, nós vamos lá, porque eu não fui lá falar com Deus que eu queria comandar vocês. Eu estava lá cuidando das ovelhas do meu sogro. E Deus apareceu comigo e falou que era para mim ir soltar vocês, tirar vocês do Egito, voltar para o Egito e tal, papapá. Eu não cheguei lá falando: Deus, olha, eu estou aqui, eu quero ir lá para o Egito agora, eu quero permissão do Senhor, quero aí a autonomia, eu quero que o Senhor me dê aí o domínio sobre todo mundo, que eu vou governar eles. Moisés disse: vamos embora lá. Chegou lá, irmão, na hora que eles entraram, em Números 12 tem essa história, na hora que eles entraram, já tinha lá o tabernáculo. Na hora que eles entraram no lugar onde, espiritualmente falando, a presença de Deus deveria estar, Deus virou e falou com Miriam e Arão. Acho que na hora que Deus falou com Miriam, ela deve ter falado assim: Arão, você viu? Deus está falando conosco que Moisés ele deixou de lado.
Mas sabe o que Deus falou? Deus disse assim: Miriam, se no meio de vocês tem algum profeta, eu falo com ele por meio de visões e sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés. Com Moisés eu falo face a face, como um amigo fala com o outro. Aí a cara de Miriam caiu. Miriam saiu dali de dentro leprosa e Arão apavorado. E Moisés é que foi orar por ela, para ela não morrer. Às vezes, como aqui, por exemplo, quando Adão estava na presença de Deus, Deus não precisou falar nada com ele. Tem gente que às vezes, né, pastor, Deus fala muito comigo. Então tenha cuidado talvez com o que Deus está falando. Porque às vezes Ele está falando contigo, não é porque você é espiritual, não é porque você deixou esse lugar. Você vê que a igreja lá, por exemplo, de Apocalipse, a palavra era: lembra-te de onde caíste e volta-te ao primeiro amor. Volta ao começo, como era. Você vê que a igreja continuou funcionando, a igreja continuou trabalhando, a igreja continuou fazendo as mesmas coisas, talvez até mais. Deus diz que eles fizeram até mais do que faziam no começo. Mas já eram sozinhos. Porque na realidade, a pessoa, quando é preciso Deus estar falando com ela, é porque esta pessoa, se Deus tem que usar outra pessoa para falar comigo, mais ou menos seria assim. Veja bem, já pensou, você que é casado, você está na sua casa, aí a sua mulher, você está lá no quarto e sua mulher está lá na cozinha. Aí você chama o seu filho e diz assim: meu filho, vai lá e fala com seu pai. Isso, isso e isso. Aí o seu filho chega e diz: pai, mãe falou isso, isso, isso e isso. Aí você diz assim: vai lá e fala com a sua mãe isso, isso, isso e isso. E o seu filho vai lá, chega lá e diz assim: mãe, ó, o pai falou isso, 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 isso. Aí a mãe torna a voltar e diz: e vai lá então, fala com seu pai isso, 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 isso. Ah, mas peraí, os dois estão na mesma casa, no mesmo ambiente, e não se falam. Alguma coisa está estranha, não dá não? Tem que estar mandando recado? Alguém tem que estar falando com você? Ó, Deus mandou te dar essa palavra. Espera aí, Deus mora na minha casa e tem que mandar você falar comigo? Estranho. Por que ele mesmo não fala? Se ele está morando comigo na minha casa. Por que ele mesmo não fala comigo? Ele tem que mandar alguém. Ele tem que enviar uma pessoa para poder falar comigo. É meio esquisito. Por isso que enquanto Adão estava na presença de Deus, não houve necessidade de Deus falar com ele. Você vê, por exemplo, quando Deus diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, e eu te abençoarei grandissimamente. Sabe por que eu e você andamos pedindo bênção para Deus? Porque a gente não está na presença. Se você estiver na presença dele, eu costumo ver, por exemplo, quando você olha para uma pessoa e você está constantemente vendo aquela pessoa, você começa a perceber que aquela pessoa está com a mesma camisa, está com a mesma calça, está com o mesmo sapato, e às vezes já está com aquela coisa surrada, aquele negócio já velho.
Deus está te mostrando alguma coisa. Então, o que você vai fazer? Você vai lá na loja e compra uma calça, um sapato, uma camisa e dá para aquela pessoa. Você percebe a necessidade de quem está perto de você. Se Deus está perto de mim, por que eu tenho que estar pedindo as coisas para Ele? Ele vê minha necessidade. E Ele vê e providencia. Por isso que Paulo, lá em Filipenses, a igreja de Filipos, ele diz: o meu Deus suprirá quais? Paulo estava preso, não estava? Mas Deus estava. E Paulo está dizendo, Deus vai suprir. Por que Deus vai suprir? Porque Deus está aí em Filipos vendo qual é a necessidade de vocês que estão não na igreja, mas que estão na presença dEle. Se vocês estiverem na presença dEle, Ele suprirá. Se você não estiver, não tem como Ele suprir. Aí eu preciso estar fazendo campanha, fazendo corrente, fazendo pedido, pedindo oração, quando seria tão simples. Você vê que Deus não chegou nenhuma vez, antes de Adão fugir, todos os dias na viração do dia, como diz Gênesis 3:8, na viração do dia, todos os dias, ao entardecer, ao pôr do sol, vinha Deus encontrar-se com Adão. Era sagrado. E Adão estava lá no mesmo lugar de sempre. A minha mãe, por exemplo, o meu pai, ele saía para trabalhar no campo. E quando ia dando assim no entardecer, 4:30, 5 horas da tarde, a minha mãe saía, ia até lá pela cancela, na estrada, olhava para um lado, olhava para o outro. Às vezes ela dizia, meu filho, veja na hora que seu pai estiver vindo, para que eu prepare o banho dele. Você não tinha chuveiro naquele tempo, tinha que esquentar a água, colocar na bacia, colocar lá no banheiro, tomar banho de caneca. Já tomou banho assim, Bosco? Depois a gente arrachou uns baldes, bota um negócio nele, abre aqui, controla aqui em cima, né, para poder tomar um banho. Passa o sabão, molha, fecha, passa o sabão, abre de novo. É um sofrimento danado para chegar a essa coisa que hoje a gente chegou aí. Mas muita gente passou isso a vez. Então minha mãe tinha que preparar aquilo. Para preparar aquilo, ela tinha que estar atenta à chegada do meu. Aí todas as vezes, quando seu pai vier, me avisa que ele está vindo. Aí quando meu pai estava vindo, minha mãe ia para lá. Aí quando ele abria a cancela, a primeira pessoa que ele abraçava era com quem? Todos os dias os dois encontravam lá na porta. Todos os dias. Deus não quer te ver de vez em quando. Ele quer te ver todo dia. Ele não quer estar com você na quinta-feira aqui no culto. Ele quer estar com você todos os dias, ter um encontro contigo na tua casa. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, entra no seu quarto. Aqui quem é casado, tem o quarto do casal. Cada filho, ainda que pequeno, tem o seu quarto, porque intimidade, casal só faz e só tem no quarto. Assim, intimidade com Deus não é na igreja que começa, é no quarto da sua casa. Eu fecho a porta do meu quarto e abro a porta do meu coração. Pois é, você entra no quarto, entra no teu quarto, feche a porta do teu quarto e fale com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto te revelará publicamente, responderá de você de uma forma que as pessoas que não sabem verão o que Deus acabou de fazer na sua vida. Ou seja, o lugar da presença de Deus não é de semanal, dominical, como tem o pessoal que antigamente, né, a minha mãe tinha assim umas vestes que ela comprava pra gente, aí quando você queria pegar aquela roupa, não, meu filho, essa aí não.
essa roupa aí é de você ir na missa. É a roupa de ver Deus. Pois é. Porque você só podia usar aquilo quando você fosse lá na igreja. Aquilo ali, você ia, se fosse dominical, se não fosse, se fosse mensal, se fosse anual, porque tem gente que às vezes só vai naquelas datas comemorativas. Então a pessoa está lá no quarto, está lá pendurado, mas não usa. Da mesma forma, você tem um quarto onde você deveria encontrar Deus todos os dias. E às vezes Deus tem que estar te chamando e falando contigo, falando comigo. Para quê? E nós, mesmo ele falando com Adão, o que Adão fez? E Eva, os dois estavam ouvindo Deus falar, mas eles fugiram. E Deus faz a pergunta: Adão, onde estás? Olha para cá. Deus não sabia onde Adão estava, irmão? Sabe quem que não sabia onde estava? Era Adão, porque sair da presença de Deus, às vezes você nem percebe. Quer ver? Sansão, em Juízes 16, Sansão começou a conversar com Dalila, e Sansão foi, se vendeu lá, se entregou com Dalila, fez toda aquela parafernália que ele fez. E depois Dalila disse: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Ele disse assim: vou sair dessa vez como saí das outras. E o Espírito Santo diz: não sabia ele que Deus não era mais com ele. Sabe quando é que nós percebemos que Deus não está mais conosco? Quando Ele não pode nos livrar da desgraça que nos abate. Aí a desgraça já aconteceu. Se Deus estivesse, lembra de Marta, lembra de Maria? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria. Mas Jesus não estava lá. Se Jesus estivesse, você não perde o emprego. Se Jesus estiver, você não perde o ânimo. Se Jesus estiver, você não perde a determinação. Se Jesus estiver, você não perde a comunhão com Deus, a disposição. Mas se Jesus não tiver, você está dentro da igreja, mas você está se arrastando. Você é um morto ambulante. Você está andando carregado pelos outros. Que às vezes no corredor da igreja tem que estar acompanhando você, tem que estar no celular te ligando, te chamando, passando mensagem, implorando você ir na sua casa te buscar para você vir na igreja. Quando você já deveria estar chamando outros para poder vir, trazendo outros contigo, influenciando outros, motivando outros. Você para vir vem se arrastando. Por quê? Porque você já saiu da presença, mas não percebeu. Adão e Eva não perceberam que não estavam mais na presença de Deus. Porque a presença de Deus não te põe medo. A presença de Deus te dá descanso. A bênção de Deus te dá vitórias, discutivelmente. Mas a presença de Deus te dá descanso. Você não foge. Tem gente que hoje, às vezes, deveria estar fugindo do pecado. Crente, eles não fogem do pecado, mas eles fogem da presença de Deus. Deus está falando, mas mesmo Deus falando, a pessoa está virando as costas e indo embora. Alguns até dizem: pastor, eu sei que eu estou errado. Eu sei que a Bíblia diz, mas eu não consigo ser assim. Claro, você nunca vai conseguir ser o que Deus quer que você seja se Ele não estiver vivendo em você. Olha o que Davi diz no Salmo 51, versículo 10. Salmo 51, 10. Bora lá.
Cria em mim, ó Deus, um coração o quê? O que ele pediu para Deus criar nele? Não um pouco dessa água aqui. Um coração e renova em mim um espírito reto. Versículo 11. Não me lances fora de onde? De onde? Como é que eu posso ter um coração puro? Como é que eu posso ficar livre de maus pensamentos? Tá bom, filho. É só uma dose igual o povo. Se nós vamos querer encher um copão desse, você vai ter que arranjar água para isso. Como é que eu posso ter um coração puro? Como é que eu posso ter pensamentos bons? Como é que eu posso fazer as coisas certas? Você vê, quando Adão estava na presença de Deus, ele fugiu dele? Não. Ele ia ao encontro. Quando você está na presença, você vai ao encontro. Olha o que Davi dizia. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a farra. Vamos para onde? Por que tem crente que não fica alegre quando vem para a igreja? Porque eles acham que na igreja que eles vão encontrar a presença. Você já vem com ela, irmão. Chega aqui, junta com os outros aí, vira festa. Eita, aí o negócio fica bom demais. Então, ele diz, não me lances fora da tua presença e não retiras de mim. O que é que ele pediu para Deus não retirar dele? O Espírito Santo. E o que é que aconteceria se o Espírito Santo estivesse com ele? Versículo 12. Torna-me a dar. Por que tem crente deprimido, ansioso, perturbado, preocupado, triste, abatido, desanimado? Que saiu da presença. A presença de Deus não está. Se a presença de Deus não está, Satanás cai para dentro de você para te apavorar, para te amedrontar, para te entristecer, para esmagar você, para desanimar seu coração, para abater sua alma, para te encher de angústia. Porque era o lugar que Deus deveria estar. Se Deus não está, alguma coisa vai estar. Pode ser qualquer coisa. Pode ser a morte. Pode ser qualquer coisa. Versículo 13. Se o Espírito de Deus estiver na minha vida, então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Como é que eu vou ensinar o caminho para os outros, se nem eu sei? Se nem eu passo. Eu só posso ensinar o caminho que eu conheço. Qual o caminho que você conhece? Você passou. Você sabe onde é. Fulano, você sabe como é que eu faço para mim chegar à Várzea Grande? Aí se você conhece o caminho, você sabe, você me explica. Mas se você não conhece, eu não sei. Pergunta para alguém ali na frente, ali, quem sabe a pessoa conhece. A mesma coisa, sabe por que você não conhece as coisas de Deus? Fica na presença dele, ele mesmo terá o prazer de te ensinar. Aí ele te ensinando, você pode ensinar para os outros, porque você aprendeu. Aí ele diz, e os pecadores a ti se converterão. Como que eu posso? Às vezes eu fico vendo, por exemplo, pessoas tentando converter os outros, voltar, fazer os outros voltar para Deus, porque converter é voltar. Como é que eu quero fazer que você volte para Deus se eu mesmo estou fugindo? Eu estou fugindo de Deus, mas estou querendo que você volte para Ele. Como é que você quer que seu filho volte para Deus se você mesmo foge dele? Que o seu marido volte para Deus e você mesmo está fugindo de Deus. Que o seu pai volte para Deus e você mesmo está fugindo de Deus. Tá igual Deus está dizendo, igual diz para Adão, onde estás? Quando Deus fez a pergunta para Adão, e quando Deus faz uma pergunta para mim, para você, necessariamente, Ele não está querendo que você responda a pergunta que Ele lhe fez. Ele está querendo que você se conscientize de onde você está. Porque se Adão percebesse, peraí, todos os dias antes, quando o papai descia no jardim, a gente estava lá esperando ele chegar. Por que hoje a gente não está? Por que hoje nós fizemos foi correr?
Por que que hoje nós fizemos foi sair? É como aquela pessoa que você ama, que você gosta, que está chegando de Miami, sei lá, do Japão, da Austrália, de qualquer lugar do mundo, e você vai lá para o aeroporto esperar, e você fica olhando o tempo todo a pessoa chegar, a pessoa vir. Você não fica lá no estacionamento, você fica lá na porta de saída, desembarque. Você fica lá na frente para que a pessoa já te veja logo ali. E se deixasse, você corria buscar a mala dela. Porque você quer pegar ela e ir com ela para sua casa, levar ela lá para o seu lar. Por que que a gente foge da presença de Deus? Porque a gente não percebe que estamos sem ela. Quer ver? Claro que você não vai fazer isso. Mas se alguém pegar um sapo e colocar um sapo na água, ele vive nela. A água está fria, o sapo permanece ali. Esquenta a água, o sapo cozinha e não pula fora dela porque ele não sente que a água aqueceu. Para ele, ele está na mesma água da temperatura que ele entrou. Às vezes tem gente hoje na igreja que pensa uma coisa, mas é outra, e nem percebe. Só percebe, igual Sansão, quando dá errado. Aí a gente diz assim: mas por que que Deus está deixando acontecer essas coisas comigo, pastor? Querido, Deus não está deixando. Se você estivesse na presença dele, você não precisaria nem pedir. Mas como você não está, mesmo pedindo, a gente ainda nem recebe. Olha Abraão: Senhor, o que há de me dar se até agora eu ando sem filho? Deus não falou assim com ele: faz um voto comigo, Abraão. Abraão, faz uma campanha. Abraão, levanta um altar. Olha o que Deus falou com ele. Gênesis 17, versículo 1, ele diz aí, claramente, objetivamente falando, como diz lá o cara, objetivamente. Responda-me objetivamente. Alguém conhece essa frase? Deus me livre. Sendo, aí, marido, você não presta, você faz a gente lembrar dessas coisas. Me responda objetivamente. Sendo. Leia aí, vai, leia aí. É que eu lembrei do Bitcoin. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus pode fazer qualquer coisa. É o que Deus está dizendo: eu posso resolver a parada de qualquer lado da tua vida. Anda aonde? Em outras palavras, por que Isaac não nasceu? Porque Deus não ia dar? Não. Porque Deus esperou Adão estar na presença, Deus esperou Abraão estar na presença dele. Aí ele podia fazer. Porque olha o que diz o versículo 2, E porei o meu concerto entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Versículo 3. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo, olha lá, quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. 5. E não se chamarás mais teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar. Quem é que faz você frutificar, irmão? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tá bom, deixa o Senhor entrar não. Grandissimamente te farei, e de ti
farei nações e reis sairão de ti. Olha para cá. Por que nossos filhos são tão fracos? Você pode dizer assim: ah, pastor, o meu filho vai ser rei de qual nação? No Brasil nem tem mais monarquia. Deixa eu falar uma coisa com você. Reinar não é só você ter um trono e uma coroa. Reinar é você governar. E a primeira coisa que você tem que governar não é os outros, é você. Se os nossos filhos não conseguem dominar pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, vontades, eles são fortes ou fracos? Se eles não conseguem controlar os impulsos carnais, mergulham na prostituição, mergulham na pornografia, eles são fortes ou fracos? Entram para os vícios e a bebedeira, eles são fortes ou fracos? Então entre na presença de Deus, porque Ele diz: é tu e tua casa, seus filhos serão fortes. Tanto os filhos naturais, quanto os filhos espirituais. De você vai proceder gente forte. De você vai levantar gente que vai reinar, gente que vai dominar, gente que vai governar, gente que vai fazer talvez melhor do que o que você está fazendo. Amém, gente? Digam graças a Deus. Pronto, eu não vou falar mais nada. Eu tinha mais 6 versículos para mim falar, mas deixa eles quietinhos lá. Então a minha pergunta é: você quer unção ou você quer a presença? Deus não deu a Adão unção, mas ele já frutificava, multiplicava, crescia, dominava, governava, tinha um domínio sobre animais, sobre aves, controlava tudo. Deus deu a Adão a presença dele. Todos os dias ele está com ele. Faz um propósito de todos os dias ir lá na sua casa, no seu quartinho, no seu lugarzinho, só você e Deus, e diga assim: Senhor, eu preciso de uma conversa particular com o Senhor, somente alguns momentos. Eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero que o Senhor me ensine, eu quero que o Senhor esteja comigo. Muitas vezes, por exemplo, às vezes eu viajo sozinho, às vezes eu até gosto. Embora, né, alguns assim: pastor, o senhor vai só? Vou. Por quê? Porque eu peço: Jesus, senta aqui do meu lado. Enquanto eu dirijo para o Senhor e para mim, vamos conversando daqui até lá. Às vezes tem horas que eu começo a conversar e eu me empolgo tanto que eu começo a cantar. Aí tem horas que o pessoal passa por mim, acho que eles olham assim, me vê lá dentro do carro falando aquela coisa e dizem: esse cara é louco ou é doido ou perturbado? Não, é porque o negócio ali está bom, a conversa ali está agradável, a coisa ali está pegando fogo e eu estou empolgado, porque essas coisas me empolgam. A presença de Deus, se ela não empolga você, não é Deus. Se não empolga você, não é Deus, irmão. É sentimento, pensamento positivo ou qualquer outra coisa. Porque a presença de Deus, ela empolga você. A presença de Deus te joga para cima. A presença de Deus te muda. A presença de Deus te transforma. Amém?